Boa noite, hoje é sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. Está começando mais uma edição da Guardiã da Notícia. Antes de eu anunciar o nosso entrevistado, eu conversei há pouco com o advogado de defesa do prefeito Átila Giacomussi, Dr. Daniel Bialski, e que comentou um pouquinho sobre a decisão de hoje após a audiência de custódia. A juíza não concedeu, a liberdade tanto para o prefeito como para o seu ex-secretário de governo. Os dois foram transferidos para o CDP de Pinheiros. Vejam só o que Daniel Bialski, que é o advogado de defesa, disse. A situação do prefeito é teratológica. A prisão que foi decretada nessa nova operação, simplesmente ela repete, ela reprisa, ela requenta os fatos que já tinham sido mencionados quando da primeira prisão e que foram todos eles desconsiderados quando o ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar, determinando a colocação do prefeito em liberdade. A defesa, abismada com tamanha arbitrariedade, já manejou um agravo regimental no próprio tribunal contra essa prisão, vai impetrar um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e vai também apresentar uma reclamação, que é um recurso que também existe, no Supremo Tribunal Federal, justamente contestando o desrespeito à decisão que ainda está vigente e que havia concedido a liberdade para o prefeito. O que causa mais espécie, inclusive, é que o próprio Ministério Público Federal, a Procuradoria da República, ela contestou a competência da Justiça Federal em examinar a causa. Os procuradores da República escreveram que a competência não era da Justiça Federal, que não havia crime federal e que isso deveria ter sido examinado pela Justiça Estadual. Este argumento também, este fato, também a defesa está contestando e espera o quanto antes conseguir reverter essa prisão arbitrária, essa prisão que gera um constrangimento ilegal, indiscutível a ele e a toda a sua família. Muito bem, esse foi o Dr. Daniel Bialski, alegando, então, falando da sua estratégia de defesa que irá, então, fazer para tentar trazer o prefeito Átila Giacomussi à sua liberdade. A cidade de Mauá segue em frente com todas as atividades, a máquina pública funciona normalmente. Agora sim, a gente começa a nossa edição de hoje. Eu recebo aqui em nossos estúdios ele que há pouco tempo foi eleito o presidente do Sindmed ABC e no fim da noite de ontem inaugurou a primeira sede da Casa dos Médicos. Seja muito bem-vindo, doutor Muricetti. Obrigado, Gabi. Obrigado pela oportunidade. Eu queria cumprimentar os telespectadores da TV Mais ABC e estamos aqui dispostos a falar um pouco do sindicato, da categoria médica, enfim, da situação da saúde nos municípios e, enfim, dar um prognóstico para os médicos, para os médicos e médicas dessa região e as perspectivas futuras que a gente pensa que vão melhorar no ano que vem. Muito bem, eu já começo então te perguntando, antes da gente entrar no assunto falta de médicos no Grande ABC Paulista e nos dados do setor, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a inauguração da Casa dos Médicos. O que é a Casa dos Médicos? Então, é um sonho, na realidade, um sonho que nós realizamos, nós no coletivo, o sindicato fundado há 29 anos, ontem, finalmente, nós conseguimos a nossa casa. Nós conseguimos comprar, adquirir uma casa, um espaço próprio, depois desses 29 anos. Fica na Avenida Dom Pedro 288, no 3º andar. E a gente inaugurou ontem com muita festa, enfim, de uma maneira... Tivemos lá a presença da fundadora e a primeira presidente, a doutora Doroti Baraniuk, e vários colegas da diretoria e colegas, enfim, que trabalham, e mais autoridades, representantes de entidades médicas nacionais, centrais sindicais, enfim. E a gente ficou muito contente com aquilo e espera que aquele espaço dedicado ao médico seja, então, vamos dizer assim,
que a categoria médica possa, então, vamos dizer, se apropriar dele a partir de então, e aí fazer uma parceria forte aqui no ABC para a gente enfrentar essa difícil situação que os médicos, em todo o Brasil, mas particularmente nessa região, vem enfrentando. Quando o senhor fala se apropriar do espaço, né, o que a Casa do Médico, então, oferece para os médicos aqui do Grande ABC Paulista? Então, a gente tem lá já implantado um espaço para o médico que contempla lá, ele pode se comunicar, ele pode ali fazer os seus trabalhos, pesquisas, temos computadores, enfim, impressora, internet, enfim, tudo num espaço reservado para o médico. E aí também a gente, ali no espaço, a gente dispõe ali de departamento jurídico, inclusive praticamente todas as especialidades jurídicas, digamos assim, inclusive, notadamente agora, dando ênfase à questão do direito previdenciário, que nós fizemos parceria com um advogado muito experiente para essa questão do direito previdenciário. E, então, nós temos lá administrativo, trabalhista, ética, defesa ética do médico, enfim, todas as... E também agora o direito previdenciário. Vocês são em quantos médicos aqui na região do Grande ABC Paulista? São cerca de 5.500 médicos, 5.300 ativos, né? E aí a gente está querendo exatamente, nós estamos cadastrando todos, recadastrando todos, né? Nós estamos agora com um sistema que nos permite, inclusive, contato, vai nos permitir, viu, Gabi? Muito importante, esse contato via WhatsApp, inclusive, que nós vamos implementar no ano que vem, justamente como eu estava falando há pouco nos estúdios com você, porque a gente pretende fazer uma grande campanha de filiação no ano que vem e recuperando, então, o prestígio do médico, da entidade médica que já gozou em anos anteriores. Quando o senhor fala recuperando o prestígio dos médicos, está defasada a profissão, é isso? Não, evidentemente, os médicos têm sido vítimas, digamos assim, do sistema de saúde, enfim, com o debate do SUS, financiamento do SUS, enfim, gestão de SUS e até a dificuldade encontrada na questão dos planos de saúde, enfim, da regulamentação desses planos, os médicos realmente nos últimos anos vêm sofrendo, vamos dizer assim, um achatamento dos seus honorários, dos seus vencimentos, inclusive aqui mesmo também, e as condições de trabalho em alguns lugares deixam muito a desejar, e a gente está aqui, vai com essa finalidade de, inclusive agora com a nossa nova sede, enfim, com a estruturação que a gente tem e vai ter maior, a gente possa então enfrentar mais de frente, vamos dizer, essas questões que nos últimos anos prejudicaram muito os médicos, a valorização do trabalho médico, enfim, esse é o nosso principal objetivo, lutar pelo médico. Evidentemente, quando a gente luta e consegue benefícios, né, para a remuneração médica, para o trabalho médico, as condições de trabalho melhores, a gente consegue também fazer com que os médicos deem um atendimento melhor à população, um retorno maior à população, que é o principal objetivo do médico, é o paciente, né? É o doente, são as pessoas. E é isso que o sindicato visa com essa criação, com essa inauguração, enfim, com a sua sede. Agora, recentemente, nós sofremos uma perca dos médicos cubanos, porque foi encerrado o convênio com Cuba e o programa Mais Médicos acabou saindo aqui da região do Grande ABC Paulista. Eram aproximadamente 156 médicos. Qual que é a visão de vocês em relação a esse programa? Na realidade é o seguinte, o Mais Médico, na realidade, viu, Gabi, corrigindo, ele não é mais um programa, ele é uma lei, foi aprovada a lei. Havia um programa anterior que chamava Provab, né, que era um programa de atenção básica, que depois, na sequência, foi criado, então, o Mais Médico, que se transformou em projeto de lei e foi aprovado, inclusive. Então, é uma lei o Mais Médico. Então, tanto é que o próximo governo já mantém o projeto, né, mantém porque é lei, e está implementando, então, vamos dizer, a sua efetivação, a sua continuidade
com médicos brasileiros. Eu acho, e as notícias já hoje, as manchetes dizem, que 45% das vagas ainda não foram preenchidas por médicos que eram ocupadas por médicos cubanos, não foram preenchidas ainda por brasileiros. Eu tenho a minha impressão que 1/3 dessas vagas é um prognóstico que eu tenho por experiência, enfim, por ter sido líder nacional, enfim, conhecer o Brasil, lugares, sobretudo Norte e Nordeste, e regiões mais do Centro-Oeste. Eu acho que a gente vai ter aí uma quebra de cerca de 30%, 1/3, mais ou menos, não ocuparão essas vagas. E aí é um problema que tem que ser discutido e vindo como encaminhar, né? E por que isso? Porque o que acontece? Há lugares no Brasil, a gente sabe, claramente no Norte e Nordeste, é difícil acesso mesmo, né? E, viu, Gabi, e é uma coisa assim, que já é da tradição, não é que isso ocorreu porque o governo tal ou X, ou porque o governo Bolsonaro vai começar e é assim. Os próprios militares que têm dado uma ajuda extraordinária ao longo desses anos todos nas fronteiras, nas regiões fronteiriças, sabem disso, né? Então, é dificuldade de levar médicos e outros profissionais de saúde para algumas regiões. Então, eu admito que algumas regiões os cubanos teriam mais facilidade em permanecer pelo modo deles, a militância, enfim, tudo isso que eu não vou entrar no mérito do convênio que houve, enfim. E aqui na região do Grande ABC Paulista? Aqui, olha, eu sinceramente não me preocupa muito isso, porque aqui é uma região que, né, do ponto de vista... não houve uma necessidade, vamos dizer, maior desse contingente de médicos, tanto é que, por exemplo, o município de São Caetano nem aderiu ao programa e depois à lei. Vários municípios, Mauá teve um contingente maior, depois diminuiu, São Bernardo também, enfim. Nós estávamos agora com um contingente pequeno, né, já. 156 no total. Total. Então, eu acho que aqui não vai ter problema, até porque a região não é tão inóspita, não é tão difícil acesso, enfim. Eu acredito que nós preencheremos as vagas, desde que, evidentemente, é o que nós estamos falando, haja incentivo aos médicos, né? Haja realmente o pagamento do que se promete, enfim, tudo isso que a gente está lutando em algumas prefeituras, alguns municípios. Os médicos têm sido desrespeitados nos seus direitos, e inclusive em atraso de pagamentos, em PJs que faliram, enfim. E a gente está aqui, inclusive, para denunciar esse tipo de coisa. Nós entramos na justiça com várias delas e estamos aguardando desenrolar. Existe isso também? Existe. Que não repassa PJ que não repassaram. Os médicos de Mauá, no município de Mauá, a propósito, né? Eles, o ano passado, vários médicos ficaram vários meses sem receber, os que são, vamos dizer assim, terceirizados. Concursados também, né? Mas pela Fundação. Aí a Fundação Fundação ABC. E a Fundação ABC, inclusive, atrasou pagamentos. Só para que fique claro, então, né? Porque é um assunto muito delicado, esse assunto. A Fundação ABC, em relação a Mauá, a gente vem acompanhando, né? A gente sabe que a Prefeitura tem feito os pagamentos com atraso, sim, mas a Fundação é que não repassou essa verba, inclusive está no portal da transparência da Prefeitura. Ela não repassou, e inclusive a PJ, que era contratada, enfim, diz que não pôde pagar os médicos. Então, os médicos estão na justiça esperando esse pagamento. Isso acontece em outras cidades aqui no Grande ABC? Não, parece que Mauá se localiza em Mauá o problema. Algumas coisas isoladas ocorreram em alguns municípios. Agora, houve um problema que nos anos isso também aproveitando a oportunidade, viu, Gabi? Nos anos anteriores, não o ano passado, 2017, mas 2016, 2015, 2014, a Fundação não repassou o aumento que foi conseguido, acordado em acordo coletivo. Então, ela não repassou, e aí, não só para os médicos, para os outros profissionais, e aí, inclusive, está na justiça o processo. E aí, como é que fica, né? O senhor disse ontem mesmo, num bate-papo informal, o senhor havia me dito que os médicos gostariam de ter mais respeito, os médicos gostariam de receber um pouco mais. Mas a gente também acompanha, doutor, eu vou citar no caso do Poder Público, em específico em relação à Fundação ABC, a gente sabe que tem médicos que ganham 30, 40, 50,
eu cheguei a verificar 70 mil reais de salários. E aí eu te pergunto, existem médicos que dão plantões em 2, 3 cidades aqui no nosso ABCD-MRR. E às vezes, você chega numa determinada cidade e o médico que era para estar naquele plantão, ele não está porque ele ainda não conseguiu sair da cidade que ele estava. Como é que qual que é o posicionamento do Sindicato dos Médicos em relação aí a esse problema, esse imbróglio aqui nas 7 cidades, onde o médico ele acaba pegando uma demanda maior, mas não consegue atender de fato? Veja, primeiro, esses salários, vamos dizer assim, vultosos, de 60, 70 mil, os médicos, de modo geral, não recebem isso. O que nós tivemos denúncias é de que alguns gestores, né, recebiam isso, então, porque acumulavam lá plantões, enfim. Então, eu acho que isso não... Agora, de modo geral, os médicos realmente, como há uma defasagem nos honorários, nos plantões, nos valores, e há uma discrepância, inclusive, de municípios, né? Uns pagam melhores, outros menos, enfim. Ele acaba, por questões, inclusive, de tradição, de querer ter um poder maior para dar retorno à família, a própria família que o ajudou a se formar e a família que ele constituiu, ele acaba tendo 3, 4 empregos, né? Vínculos. Então, para poder juntar um valor considerável, né, para as suas necessidades e o que ele acha que é necessidade. Agora, salário de 70 mil, 80 mil, não. Aliás, até você fala um valor que teve uma colega, tem colegas desse episódio de Mauá que ficaram sem receber 60 plantões. Sim, estão na justiça para receber 60 mil reais, mas de vários meses sem receber. Então, na idade de salário de 70 mil, Gabi, não tem no seio da categoria comum, vamos dizer assim, né? Na grande maioria. Não. Olha, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta então com mais esse assunto. Essa pauta de hoje é médicos aqui na TV Mais, na Guardiã da Notícia. Oferecimento Érica Mello Store. WhatsApp 989305573. Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora, ele está de volta. Voltamos aqui na Guardiã da Notícia e já vou entrar no assunto, doutor. Vamos falar sobre os planos de saúde. O senhor também havia dito que os planos de saúde houve uma defasagem no repasse para os plantões médicos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Realmente. Nos últimos anos também, acompanhando a crise, enfim, essa dificuldade toda que o Brasil vem enfrentando, e notadamente com a crise financeira, a crise que se abateu sobre essa questão toda do Brasil, com a economia patinando, né, enfim, não crescendo, se abateu também sobre os planos de saúde essa questão. E os médicos, os seus honorários estão defasados há muitos anos. Muitos valores. Então, seria, por exemplo, se calcula hoje que uma consulta médica de especialidades, enfim, giraria em torno dos R$140, seria isso, 140, 150 reais. No entanto, as operadoras de plano de saúde vêm pagando cerca de 60, muitas vezes até menos, né? Algumas de ponta chegam a pagar 85, 90 reais. Nunca ultrapassam os 100, né? Dificilmente. Existe um piso da categoria? Existe uma referência, né, de cálculo que é justamente a CBHPM, né, que substituiu a antiga tabela da Associação Médica Brasileira e agora é a CBHPM, que é uma referência, né, dos honorários. E exatamente baseado nessa coisa que seria em torno desses valores que eu lhe falei. 140 ou 90? 90 é a média de 90 que se paga a 140. até... Mas e a tabela? Qual é o valor da tabela?
Então, daria os R$140, 150 e tal. Mas se é 150, 140, por que os planos estão infringindo, então, essa tabela? Na realidade, é o seguinte, isso é negociado, na realidade, entendeu? Ele não é uma lei. Não é obrigatório, é só uma referência. É uma referência. Então, o que acontece? Nós estamos defasados bastante, sem contar que tem planos de saúde que, incrivelmente, pagam R$40. R$40. E aí, como é que fica, doutor Muricetti, a categoria de vocês? Como é que ficam os médicos? Tem médicos que se submetem? Como é que é o mercado? Exatamente. O mercado, às vezes, impõe, vamos dizer assim, uma condição de mercado mesmo, de aceitar, enfim, tal. Notadamente, esses planos mais populares, né, que, infelizmente, não foi implantada essa modalidade no Brasil, que o governo agora, o ministro anterior de saúde queria implantar. Felizmente não foi implantada essa modalidade. Seria um plano de saúde popular, né? Tá. Não passou nas discussões, enfim. Mas, de modo geral, o mercado tem muitos planos que a ANS, que é a reguladora, não vem assim tomando atitude mais consequentes, e alguns planos ainda sobrevivem à custa de oferecer apenas o básico, né? As consultas, um exame simples, e a complexidade, os procedimentos mais complexos, que justamente na tabela CBHPM representam um maior ganho, não são considerados. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa moçada nova, né, dos novos médicos, da formação desses médicos nas universidades. Qual que é a visão que o senhor tem sobre, então, essa nova geração de médicos que o país vem ganhando, e até a região do Grande ABC Paulista, porque nós temos a Universidade de Medicina do Grande ABC e, recentemente, também a USC estará em breve formando aí a sua primeira turma de médicos. Na realidade é o seguinte, é uma preocupação muito grande das entidades médicas, também do sindicato dos médicos, né? Essa questão da formação médica. Nos últimos anos houve um crescimento muito grande, desordenado, de escolas médicas. E aí o Brasil é o vice, ou era até ontem o vice, vamos dizer, no ranking era o segundo mais tem escolas médicas no mundo, né? E isso, evidentemente, com esse crescimento e em cidades, inclusive, universidades em locais, em cidades que não têm praticamente condições de tê-la, não tem hospital-escola, não tem serviço de referências, não tem, enfim, isso tudo tem atrapalhado. Há uma discussão de muitos anos já no movimento médico, nas entidades médicas, passando pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Federal, enfim, pelas entidades sindicais e tudo mais, e pelas as escolas de formação, né, a ABEM, né, que é a associação, e também a Associação dos Residentes, em relação a essa questão da formação e da avaliação no curso. Um problema muito grande, viu, Gabi, que nós temos é que as escolas médicas não avaliam durante o curso o aluno, né? o estudante. Não há um programa regular, existe plano, mas o governo, o MEC, né, não implementa. E aí está surgindo muito forte a questão de haver uma prova de final de curso, que seria uma prova semelhante à prova da OAB. Essa é uma polêmica que já vem há anos e anos. O CREMESP, o Conselho Regional aqui, ele fez um estudo importante, bem feito, né? Enfim, tecnicamente, e vem praticando ao longo dos anos, acho que tem cerca de 8 anos, que ele vem fazendo esse exame, mas ele não tem porque não é lei ainda, ele não é validado, né? Ele apenas serve como uma coisa educativa, né? Mas está no Congresso um projeto. Nós pensamos que para a formação e a avaliação tem que ser seriada durante o curso e também no final do curso. Agora, o que acontece é que houve um crescimento muito grande, viu,
das escolas médicas privadas. Isso é ruim ou bom para vocês? Não por ser privado, porque também privado e pública não teria grande problema. O problema é que cresceu muito e, do ponto de vista assim, até comercial, vamos dizer assim, né? Então, universidades... Mas o preço é bem salgado, doutor. Salgado, pois é. Muito salgado. Do ponto de vista comercial, 10 mil, 11 mil, 15 mil. Exatamente. Né? Mensalidades nesse valor, viu? Exatamente. E aí, o que acontece? E a qualidade, né? Qualidade dos professores, a qualidade da formação, muitas não têm, mesmo essas que cobram um valor. Em algumas unidades não tem condições de fazer uma formação adequada para o médico. É essa a nossa preocupação. Eu acho que isso, os meninos, os garotos que são, eles fazem o curso, evidentemente, entusiasmados para ser médicos, né? Que é uma profissão, uma carreira, né, enfim, tradicional e, vamos dizer, que dá status, etc, etc. Bom que o senhor tocou nesse assunto, que é uma carreira, e eu gostaria então que o senhor, antes da gente encerrar, que o senhor falasse da importância, então, para o nosso telespectador, e acho que também tem a ver um pouquinho com a sua realização pessoal da profissão do médico. Qual é a função, qual é o objetivo, qual é a missão de vocês médicos? Então, eu achei que você ia tocar na carreira médica de Estado, que é uma reivindicação dos médicos que está passando no Congresso Nacional. Agora a discussão vem forte agora, porque o ministro da Saúde, inclusive o Henrique Mandetta, que a gente conhece... que inclusive vai vir aqui para a região do Grande ABC Paulista. Ele vem para cá. Nós convidamos, ele deve vir aí, não sei se ainda esse ano, mas eu acho que deve vir aí no começo do ano. E nós queremos conversar com o ministro da Saúde aqui na TV+. Exatamente. Então, o ministro da Saúde, futuro ministro da Saúde, enfim, já indicado, ele tem essa percepção. Nós o conhecemos do movimento médico e acho que a discussão vem forte e nós precisamos que haja essa carreira para fixar, inclusive, os médicos nos lugares longínquos, como acontece com a carreira do judiciário, né? Em que o juiz vai para a comarca lá distante, depois vem para a capital, enfim, né? É essa a nossa ideia. Mas você está falando da profissão. Para a gente encerrar e deixar um recado, hoje é sexta-feira, então, a gente encerra em grande estilo. No fim do ano, enfim. Olha, eu acho o seguinte, eu sou médico há 39 anos, né? Então, eu acho que é uma profissão belíssima. Talvez a mais humanística das carreiras. Talvez os antigos falavam da nobreza, né? Enfim, dos deuses, semideuses, enfim, médicos e tal. E a gente viu durante todos os anos sofrimento das pessoas, né? A gente vai avançando tecnicamente, vai conhecendo cada vez mais. Hoje, os médicos mais jovens têm uma oportunidade maior e ganho de conhecimento, né? Hoje, enfim, pelas técnicas, pela própria internet, enfim, tudo mais, esses métodos que evoluíram muito, propiciam um ganho de conhecimento muito maior. E a gente tem procurado acompanhar os mais antigos, né? Muito bem. E eu acho que ser médico é uma coisa muito agradável, muito saudável, uma realização, né? E viva a saúde, né, doutor? Viva a saúde. Viva a saúde. Eu acho que viva os médicos e as médicas do Grande ABC e do Brasil. Muito bem, parabéns para você, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela inauguração da Casa dos Médicos, né? Para os médicos que estiverem nos assistindo, vão conhecer, vão visitar a Casa dos Médicos. Então, olha, só me desculpe me interromper, Dom Pedro II, 288, terceiro andar, tem cafezinho, tem água, tem computador, tem uma secretária que ficam juntos, enfim, é uma casa aconchegante, tem estacionamento, enfim. Nós vamos lá montar nossa redação da Guardiã da Notícia lá, porque tem computador, podemos entrevistar o ministro da Saúde quando vier lá do Cinemédio. Tá combinado. Tem um auditório, né? Tá ótimo, combinado. A Guardiã da Notícia fica por aqui, a gente volta daqui a pouquinho, às 19 horas, com J mais ABC. Uma ótima noite a todos vocês, bom final de semana.